Atos capítulo 8, do 4 ao 25. Texto conhecido de alguns, ou de vários, talvez de todos. Diz assim: aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Deixa eu só entrar num contexto aqui. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. O que aconteceu antes desse versículo? Logo um pouco antes, a igreja perdeu um servo, um homem muito cheio do Espírito, chamado Estevão. Ele foi apedrejado e a igreja começou a ser perseguida de uma forma muito intensa depois da morte de Estevão. E os irmãos lembram que quem estava lá consentindo a morte de Estevão era o apóstolo Paulo. Então, assim, logo após esse incidente da morte de Estevão, os caras parece que ganharam força e saíram perseguindo de uma forma mais ferrenha, mais intensa aqueles que seguiam a Cristo. E aí o que aconteceu com isso? Ao invés de a igreja enfrentar peito aberto, sair entrando numa luta física, coisa desse gênero, a igreja se espalhou. Deus tinha a sua estratégia. E quando ela se espalhou, a gente sabe pela história que ela se desenvolveu e ela cresceu. Então é aqui que entra essa situação. Pois bem, Filipe, versículo 5, nessa questão quando o povo se espalhou, foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali, daquela região. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Interessante, todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus gritando saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Interessante, Deus estava usando a vida desse homem, que era um evangelista, e enquanto ele pregava o evangelho, muita gente experimentava o poder de Deus. Muita gente era curada, muita gente era liberta dos demônios, das possessões, enfim, era uma coisa assim impressionante. 9. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. E eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. Então a mensagem de Filipe resultou em muitas conversões. Mas no meio daquela galera tinha esse camarada aí, Simão, que a gente acabou de ler um pouco a respeito da vida dele. Aí no versículo 13, continuando, diz assim: o próprio Simão também creu. E depois de ser batizado, acompanhava Felipe de perto, que era esse evangelista, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. O poder de Deus estava sendo derramado naqueles dias, através desse homem, fazendo coisas preciosas. 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Presta atenção aqui. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Isso é um fato interessante. Eles apenas, Lucas faz o registro disso, olha que interessante. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão entra na jogada de novo. Simão viu
que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Aparentemente, um desejo maravilhoso. Ele queria também isso porque ele queria compartilhar o Espírito Santo com as pessoas. Aparentemente é isso. Então Pedro respondeu, porque discerniu o coração dele: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem o direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Veja que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e veja também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. E depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, e no caminho eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela oportunidade de meditar nela, que o teu Espírito Santo vá além daquilo que eu sou, ó Deus, que eu tenha condição de comunicar, que o teu Espírito Santo fale apesar de mim, que o teu Espírito Santo fale, ó Deus, durante alguns dias, e que o Senhor continue construindo a vida de Cristo em cada um de nós, nos abençoando e nos fazendo ser como Filipe, como Pedro, como João, essas testemunhas do teu amor. Pai, muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. No dia 7 de maio de 2017, mais de 1 ano e meio atrás, eu ministrei uma palavra aqui na SEM a respeito do poder do amor de Deus. E eu baseei aquela mensagem na história do encontro de Jesus com os discípulos que estavam voltando para casa através do caminho de Emaús. E aquele encontro de Jesus com os discípulos foi um encontro muito impactante, muito poderoso, onde o amor de Deus de forma poderosa se manifestou para aqueles dois discípulos cabisbaixos, moribundos, desesperançosos, angustiados, enganados por uma notícia que estava atrasada. E Jesus se importou com a vida daqueles homens sabiam do que estava acontecendo naquela região, sabiam do que Jesus estava fazendo, mas eles ficaram com a notícia de que Jesus estava morto, e eles estavam muito mal. Mal a tal ponto que Jesus caminhando com eles, vocês lembram da história, eles estavam do lado de Jesus e não sabiam que era Jesus que estava ali, e isso porque Jesus já tinha ressuscitado, você imagina. Mas Jesus se importou com aqueles caras, aqueles irmãos, foi até eles, fez uma caminhada longa. E a caminhada é a expressão do amor de Deus. Jesus resolveu, vou andar com eles. E andou, foi caminhando. E enquanto caminhava com aqueles homens, e mesmo não sendo reconhecido por eles, Jesus foi trabalhando. Foi ali testemunhando. De que forma? Primeiro ouvindo a história, a angústia, o lamento, a dor, a decepção, a frustração, morreu, você não está sabendo o que aconteceu, Jesus, o Senhor, Salvador de Israel, Libertador, está morto, puxa vida. E Jesus exercitando amorosamente a escuta ativa, ou aquela coisa de ouvir com atenção aqueles homens. Depois Jesus, ao ouvir a história, tem empatia com eles, se dói com eles, vê que eles estavam realmente muito afetados, machucados e correndo o risco de viver uma vida frustrada ou pela metade, medíocre. E aí Jesus continua a caminhada, e nessa caminhada, como ela era uma caminhada relativamente longa, lenta, Jesus começa a explicar as Escrituras, começa a relembrar aqueles homens acerca da Bíblia, da história do Antigo Testamento, das coisas acerca dele, do reino de Deus. E chega um momento que ele entra na casa, vai jantar, e aí ele faz a ceia. Quando ele dá a ceia, ele se auto-revela para aqueles homens, e aquela é a senha para que os olhos daqueles homens se abrissem. Os olhos se abrem, eles reconhecem Jesus, e Jesus some. Aquela foi uma experiência poderosa com o amor de Deus, muito poderosa.
E eles experimentam aquilo, e eu tenho certeza, embora a Bíblia não fique dando registros dessa situação, que após aquela experiência com Jesus, que já havia ressuscitado, a vida daqueles caras nunca mais foi a mesma. Eu acho que ali os olhos se abriram de uma vez por todas. E essa é uma experiência com o poder do amor de Deus. Não só essa, por exemplo, quando Jesus atravessa uma região e atinge aquele homem que estava lá no meio do cemitério, todo sujo, endemoniado, cheio de corrente, fedido, solitário. Jesus entra ali, atravessa, chega, liberta aquele cara e devolve ele para a família, curado e liberto. O poder do amor de Deus sendo manifesto. Mas hoje eu queria focar não tanto no poder do amor de Deus, embora vá mencionar esse assunto, mas eu queria focar no amor pelo poder. Porque isso é uma questão que ficou no meu coração essa semana. Será que a gente como igreja, ou será que a igreja, eu gosto sempre de me incluir, eu incluir a igreja nisso, não só falar como se fosse de outros lugares, mas será que nós como igreja, na realidade, a gente tem conseguido expressar para a sociedade que nós somos um povo comprometido com o poder do amor de Deus, ou com o amor poderoso de Deus, ou as pessoas nos veem mais como pessoas sedentas pelo poder? Será que é o poder do amor, ou é o amor pelo poder que nos coloca diante das pessoas, quando elas olham para a gente, não só a gente aqui, mas quando elas olham para a igreja do Senhor, a igreja que se diz do Senhor, qual é a expressão maior que ela passa, qual é o grande testemunho? A história de Simão, o mago, que a gente acabou de ler, é um relato triste, horrível, de alguém que tinha sede pelo poder e que era extremamente religioso. Religioso, literalmente religioso, porque ele também queria fazer o bem pelas pessoas, no ponto de vista dele. E quem era esse tal de Simão? Quem era esse mago? Não era qualquer mago, não era qualquer feiticeiro. Simão era um cara conhecido na região dele, não apenas na cidade dele. Ele era conhecido na região de Samaria, que ficava entre a Galileia e a Judéia. Muita gente gostava de Simão, o mago. Ele era admirado pelas pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas daquela região. E ele era tão admirado que as pessoas se referiam a ele como o grande poder. E chegavam a afirmar que ele era o próprio poder divino. Então não era apenas o grande poder, mas ele era o poder de Deus em pessoa. Era um camarada que conseguia atrair muita gente, porque as práticas religiosas dele eram práticas atrativas. De certa forma sobrenatural, mas sobrenatural não do ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista das trevas. Mas Simão era um cara que praticava o curandeirismo, Simão lia a sorte das pessoas, Simão consultava astros para poder dizer para as pessoas como seria o futuro delas. Simão fazia todas as coisas que um mago e um feiticeiro faz. E as pessoas gostavam disso. Ele também era visto, já não pelo meio onde ele vivia da sociedade, mas pelos cristãos. Ele já era visto de forma diferente, ele era visto como um péssimo religioso. Ele era considerado inclusive um cara que era disseminador de heresia. E não é difícil a gente entender isso até pela postura dele, de colar num homem de Deus e de querer o mesmo poder daquele homem de Deus, a mesma unção, a mesma graça, a mesma coisa. Como se Deus não fosse criativo, tivesse capacidade de diversificar a forma como ele se expressa. Então alguns chegam a dizer, eu li em alguns livros, já li em alguns comentários, que ele era o fundador de todas as heresias cristãs do primeiro século. Pesado esse título. E Simão faz a gente lembrar, sabe de quem? Da parábola do semeador. Porque Simão parece aquele tipo de pessoa que ouve, que crê, até se batiza, mas não amadurece, não cresce, não anda. Por que não anda e não cresce? Porque ele continua fazendo o que ele quer fazer.
Ele continua cedendo às suas vontades pecaminosas. Está lá em Lucas 8,14 a parábola. Ele continua sendo aquele tipo de pessoa cujo Deus é o seu umbigo e o Senhor é a sua mente. Assim era Simão. E ele comete um erro grave, um pecado gravíssimo. E naqueles dias o pecado muitas vezes era assim, punido de uma forma pública. Por exemplo, vocês lembram da história de Ananias e Safira, um pouquinho antes, 3 capítulos antes de Atos 8? Que estavam no meio da igreja e que queriam aparecer, estavam ali querendo, sabe, as honras dos outros. E foi dar uma de fiel a Deus e estava mentindo para Deus, para o Espírito Santo, e Pedro discerniu. Pedro era um cara que tinha muito discernimento espiritual. E Ananias e Safira morreram. Caíram assim, pabuf, parece que foi um ataque fulminante, um AVC fulminante ou um ataque cardíaco fulminante. Os caras morreram, os dois. E aqui a gente vê um cara mais ou menos com esse mesmo espírito. E o grande erro de Simão, irmãos, foi amar o poder. Aliás, ele estava acostumado a lidar com poder. E o poder é uma das formas de a gente saber se uma pessoa está madura ou não. Se diz aí popularmente que se você der um poder para uma pessoa, você vai saber quem ela é realmente. E ele então, ele amou o poder. Ele cobiçou o Espírito Santo. Ele imaginou que se ele tivesse, junto com tudo que ele já tinha de bagagem de fama, o poder que os apóstolos tinham, os negócios sobrenaturais e enganosos e do inferno que ele tinha, os truques espirituais que ele realizava, receberia ia ser turbinado, um upgrade, né? Ele seria assim, bom, eu me converto a Cristo e aí agora, além de toda os meus adeptos, os meus discípulos, os meus admiradores, eu vou ter também agora o povo, esse tal do povo do caminho, ou esses cristãos do meu lado. E é por isso que ele crê, e é por isso que ele se batiza, porque ele queria enriquecer mais ainda, através do poder de Deus, e se projetando dentro da igreja. Foi assim. Isso foi grave. Isso foi evidência de que aquilo foi uma falsa conversão. Que aquilo foi uma coisa abominável. Mostrava o espírito daquele camarada. Ele achava que ele era servo do mamon. E ele achou assim, bom, talvez eu oferecendo uma grana eu consiga isso aí. Então Simão ofende ao Espírito de Deus. Ofende a igreja. E o apóstolo Pedro dá uma lapada, uma palavra dura para Simão. No versículo 22 e 23, ele fala assim, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aqui ainda é mais pesada na linguagem de hoje. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso. E peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado. E a palavra bate no coração de Simão, penetra naquele coração invejoso, amargurado, materialista. Bate ali e ele se estremece, ele se apavora. Aquele homem cheio de poder humano e diabólico recebe uma palavra do apóstolo. Aqui não há um registro de que Pedro foi lá e expulsou o demônio dele, mas a palavra de Deus bateu e ele estremeceu, e aí ele já fala assim, não, ora vocês por mim, para que nada disso aconteça comigo. E ele pede para que Pedro e João orassem, porque Pedro e João conheciam o Senhor, ele sabia quem eram aqueles apóstolos, ele tinha acabado de ver muitas coisas, ele não tinha intimidade com Deus, ele não tinha relacionamento algum com Deus. E Pedro falou para ele, olha, vai para o inferno, você com teu dinheiro e com teus planos perversos.
E aí ele falou, caramba, os caras falam e as coisas acontecem. O poder de Deus se manifesta através da vida deles. O amor de Deus está transformando pessoas. Então, se ele está falando isso sobre a minha vida, eu estou lascado. E ele fica apavorado. E fala, pelo amor de Deus, né? Eu estou colocando essas palavras. Ora aí, faz alguma coisa, porque agora a coisa ficou complicada para o meu lado. Eu estou perdido mesmo. E para mim o que fica muito nítido aqui é que a gente não pode, nem as pessoas que não conhecem o Senhor devem agir assim, nem as pessoas que conhecem o Senhor, nem as pessoas que estão em posição de liderança, devem nenhuma dessas pessoas brincar com as coisas de Deus. Porque Deus é brincalhão, Deus tem um bom humor, mas Deus não aceita chacota, não aceita ser pisoteado pelos homens, não deixa que os homens fiquem tirando, desculpe a expressão, sarro dele. Ele vem, ele age, ele é muito amoroso, não existe ninguém mais amoroso do que Deus, do que Jesus, mas ele é muito santo e ele é muito justo, e essas coisas não se separam. Deus ama, mas Ananias e Safira morreram. Estava lá no meio da igreja, Deus ama, mas Simão foi repreendido e eu não sei o que aconteceu com ele depois, a Bíblia não diz. Então não dá para brincar. Simão na verdade tinha uma natureza ruim, pecaminosa, velha, com a qual ele fazia uso para enganar os outros, e era aquela natureza que ele tentou esconder através da crença na mensagem do reino e na crença do batismo. Foi lá, fez tudo, mas passou pouco tempo, ele já estava dizendo quem ele era de fato, e Pedro discerniu. E ele deixou que aquela natureza dele, que poderia ter sido destruída numa conversão genuína, deixou que aquela natureza dominasse ele, porque era a natureza dele, ser enganador. Ele podia ter submetido a vida dele inteira a Deus, naquele momento, mas ele não fez. E é um erro que muitos cristãos hoje podem cometer também. Fazer das diferentes áreas da sua vida uma oportunidade de negociar com Deus. Irmãos, nós não temos um Deus de contrato, nós temos um Deus de aliança. Negócios e quebras de contrato, de cláusulas, é coisa dos homens. Deus é amor, Deus faz alianças. Mas, quando a gente entra numa aliança com Deus, ou Ele é Deus de verdade, ou então a gente não entrou. E se Ele é Deus de verdade, é o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Então, assim, não existe a necessidade de se barganhar nada com Deus. Nada. Nada. Você e eu não precisamos barganhar nada com Deus. Simplesmente, como a gente cantou aqui, nós somos filhos, nós temos um pai que nos ama. Você se considera um bom pai? Uma boa mãe? Eu me considero, não que eu me ache nada demais, mas eu me considero um bom pai à minha mãe. Eu procuro sempre o melhor para minhas filhas. E Deus é testemunha disso. Mas Deus me põe no chinelo, em termos de bondade, de cuidado, de provisão, de livramento, de tudo. E se eu sei que eu sou filho, eu estou sendo cuidado. Esse negócio de barganhar com Deus, se eu fizer isso, você faz aquilo. Você disse que ia fazer, porque está aqui. Essa não é uma relação de um filho com Deus. Isso parece um negócio. E isso é perigoso, porque quem vive desse estilo de vida não cresce espiritualmente, passa 20 anos, a pessoa fica com aquele mesmo estilo de vida. Se vier um câncer na vida dessa pessoa, está louco, acaba com a fé dela. Se vier uma hanseníase, acaba com a fé dela. Porque a fé dela sobrevive enquanto ela vê coisas. O dia que ela não vê nada, ela sucumbe. Acha que Deus não está presente, que não é mais poderoso, que não a ama mais. É perigoso, porque a gente não cresce espiritualmente se a gente anda desse jeito, e também a gente perde a oportunidade de viver uma vida sabendo que Jesus é o centro de tudo e é suficiente para tudo.
Irmãos, o que a gente vai dizer como igreja do Ocidente, igreja que tem, por exemplo, nós temos aqui, nós não somos uma igreja rica, mas nós temos um patrimônio. O que tem de igreja espalhada no mundo que não tem nada? E onde existe louvor, adoração, gratidão, milagre, amor, comunhão, santidade. Será que eles são mais ou menos amados? Não tem nada a ver com isso. A nossa intimidade com Deus não está ligada à materialidade das coisas. Jesus é suficiente. Jesus é o centro. Jesus é tudo. É o alfa, é o ômega. O princípio, o fim, o autor, o consumador, é tudo. Tudo que eu preciso. Tudo mais é secundário. Se eu estou bem financeiramente, Jesus é tudo. Se eu não estou bem financeiramente, Jesus é tudo. Tiago diz o seguinte, eu falei para o Mélio outro dia, ele estava aqui conversando, o Jimmy, o Mélio, eu falei para ele, lendo no livro de Tiago, não lembro agora se capítulo 3, se eu não me engano, sei lá, dizia assim, olha, você que é pobre, e se você melhorar de vida, agradeça a Deus. Você que é rico, se você piorar de vida, agradeça a Deus. Isso chama-se maturidade em Cristo. Quer ver um outro exemplo de maturidade em Cristo? Eu sei passar necessidade e eu sei ter abundância. Eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco e Cristo supre todas as minhas necessidades. Há muita gente que perdeu o foco de Jesus, que não compreende o que significa Cristo ser tudo, que não entende que tudo é tudo e que isso está ligado àquela outra palavra que Paulo diz assim, nele habita a plenitude de Deus. Nele quem? Em Jesus. Se eu quero o poder de Deus, ou o amor de Deus, ou a sabedoria de Deus, eu tenho que buscar Jesus. Porque Paulo diz que Jesus é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Então, o Espírito Santo vem sobre mim, é derramado sobre mim, quando eu me converto, eu vou ser testemunha dele, em Foz do Iguaçu, Samaria, onde for, mundo afora, maravilha, mas assim, Jesus é o poder, a sabedoria de Deus, e se eu não olhar para Jesus, esse poder do Espírito que está em mim, pode gerar um problema em mim, não o Espírito, eu em não saber olhar para a pessoa certa. É muito fácil de Deus me usar com poder e eu tirar os olhos de Jesus e achar o seguinte, que olha, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou o cara, eu tenho a unção. E se isso está no coração da pessoa, mesmo que ela não fale, isso já é um princípio de ruína. Foco em Jesus. Quem olha para Jesus não está preocupado se vai morrer rico ou pobre, se vai morrer com saúde ou sem saúde, se vai ser um tiro, um atropelamento. Está em Jesus. Conversamos também essa semana. Abre Hebreus 11. Os homens cheios de Deus, dos quais o mundo não era digno, não foram apenas aqueles que fecharam a boca do leão, que atravessaram o mar com o pé, sem molhar, que não foram comidos pelo leão dentro da caverna. Eles também foram esquartejado, decapitado, cortado pelo meio, morreram alguns doentes. Homens de Deus, os quais o mundo não era digno. Dignidade para Deus é um valor que não tem nada a ver com a dignidade social humana espalhada que está aí. Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. Mas não foi apenas Simão que amou o poder. A história da igreja, eu quero falar rapidinho, até vou mais me prender a ler, para não extrapolar no tempo, mas a história da igreja é uma grande evidência do amor pelo poder em muitas ocasiões. Logo que a igreja foi institucionalizada, lá depois do ano 300, 200 e pouco, 300, a gente já falou disso muitas vezes. Logo que o cristianismo começou a se expandir de uma forma institucionalizada, onde homens queriam dominar, o problema começou a crescer dentro da igreja, entre os irmãos.
Porque aí começou a haver uma disputa, uma sede de quem manda mais, quem tem mais controle, quem conquista mais. E aí é o seguinte, nós vamos competir com tal religião, nós vamos crescer. E aí as pessoas começaram a se preocupar com as outras religiões. Não, nós temos que dominar o mundo. E aí o cristianismo começou a crescer. Mas a história é triste. Porque quando o cristianismo começa a crescer de forma institucionalizada e humana, crescimento humano do cristianismo, o rastro, o testemunho que fica é triste. O cristianismo entra no Oriente Próximo, o Próximo Oriente, o nome que você queira dar, que é ali Turquia, Síria, Líbano, Jordânia, Chipre, Israel e vários outros territórios palestinos. O cristianismo vai para dentro do Iraque, depois o cristianismo vai e avança para Roma, toma a Europa inteira, vai para as Américas, para a África, para a Ásia. E o cristianismo começa a crescer, e aí a gente diz assim, a maior religião do mundo é o cristianismo. Mas a gente não diz a quantidade de crueldade, de intolerância que houve por causa dessa sede pelo poder. A gente não diz que aqueles conquistadores, eles vendiam escravos. A gente não diz que aqueles conquistadores falavam assim, ou você recebe o evangelho de Cristo ou vocês morrem. Porque eles botavam espada no peito das pessoas. Esses caras, eu não estou falando da igreja inteira como um todo, eu estou falando desse movimento institucionalizado, humanizado, sedento pelo poder, eles deixam um testemunho péssimo. Eles causam horror em muitos lugares onde eles passam. Eles deixam uma vergonha para a igreja. E até hoje a igreja vai a alguns lugares e as portas estão fechadas por causa do mau testemunho desses tais homens sedentos pelo poder. Você chega num lugar, as pessoas têm aversão ao cristianismo. Elas são ateias ou são ateus, elas não querem saber de Deus, porque falaram de Deus para elas, mas o Deus que aquelas pessoas pregaram e a forma como elas viveram, trouxeram dor, danos. O poder do amor de Jesus, ou o amor poderoso de Jesus, foi asfixiado pela sede e pelo poder. Inclusive da igreja cristã. E é assim em boa parte das religiões. As tais pessoas que se diziam cristãs, na verdade, elas criaram barreiras entre as pessoas e entre os povos. Elas criaram distinções e elas julgaram muitas pessoas, mandando pessoas para o inferno. E o interessante é que o poder do amor que está em Deus e se materializa em Jesus age de forma diametralmente oposta a isso. Porque, na verdade, Jesus, ele quebra barreiras e não estabelece. Ele supera as distinções e as diferenças e não faz com que isso surja. Ele concede graça, ele não julga para condenar. Até porque ele veio para salvar. E é por isso que Paulo escreve, e essa palavra sempre inspira o meu coração, deve inspirar o seu também, e diz assim, preste atenção, o caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, tenha todo o conhecimento e uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Irmãos, Deus chamou a igreja para viver baseada no poder do amor de Jesus e não no amor pelo poder. Simão é um exemplo do que eu estava comentando com vocês até agora. A história da igreja é um exemplo. A gente não pode permitir de maneira alguma que essas histórias ou histórias antigas, menos antigas, atuais e posteriores nos influenciem, mudem o que nós devemos ser. Esses maus exemplos não devem ser seguidos. Veja, Jesus não disse que todas as pessoas saberiam que nós somos seus discípulos
Se nós aprovássemos leis justas, dominássemos a moralidade no mundo, restaurássemos todas as famílias, a decência familiar, ou que a gente governasse com integridade, seja em qual área fosse. Se essa fosse a grande meta de Jesus, ele teria feito no tempo dele. Quem melhor poderia dominar todas as áreas de uma geração, senão o próprio Jesus? Aí você diz assim, então você é contra que a igreja influencie a sociedade? Óbvio que não, porque Jesus falou que eu tenho que ser sal e ser luz. Eu quero que toda a sociedade seja influenciada pelo Evangelho, por Cristo, pelo Espírito, pela igreja. Mas isso não é o foco. Ele disse sim que as pessoas saberiam que nós somos seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. E quando ele disse isso, no dia seguinte ele morreu. Logo o que ele disse é muito importante. A bandeira do reino de Deus é o amor. Se Pedro não repreendesse Simão, irmãos, ele poderia ter se tornado um monstro dentro da igreja. Ele ia subjugar os irmãos, ele ia enganar os irmãos. Porque era isso que ele fazia a vida toda. Essa era a personalidade dele. Ele ia manipular as pessoas. Esse era o espírito que estava sobre a vida dele, de manipulação. Ele ia amaldiçoar as famílias, ele ia cauterizar as consciências, ele iria subjugar as pessoas. Porque o diabo não tem filhos nem servos, tem escravo no sentido pior da palavra. Ele ia trazer desgraça no meio do povo. Ele poderia até dominar, mas uma coisa ele não teria condição de fazer: produzir amor. Ninguém na face da terra, tenha o poder que tiver, a força que tiver, é capaz de fazer com que alguém o ame. O amor é livre. O amor é livre porque Jesus nos libertou. E Ele é amor. O amor você dá se você quiser. Você tem se você quiser. E mesmo que a pessoa oprima, manipule, minta, faça o que quiser, ela não pode criar o amor. Ela pode pôr até medo no meu coração, mas ela não me obriga a amá-la. A gente precisa entender que o poder e a força, seja religiosa, política ou econômica, podem fazer tudo, exceto suscitar o verdadeiro amor dentro de uma pessoa. O amor não funciona debaixo de regras de poder. É por isso que Jesus, em Mateus 7, 25, eu gostaria que você lesse hoje, amanhã, durante essa semana, Mateus 7, 25, você vai ver que Jesus não se importa com a quantidade de feitos humanos, mesmo que sejam em nome dele, mesmo que ele tenha feito através de alguém. Porque pessoas fazem coisas boas pelas pessoas. Deus faz coisas boas através de pessoas, às pessoas. Mas Deus conhece os nossos corações e sabe o que está ali dentro. Se eu fizer qualquer coisa daquilo que Paulo fala, poder de me comunicar, poder de fé, poder de profecia, poder de cura, poder de mover coisa, de conhecimento, da caridade, do autossacrifício, qualquer poder, qualquer expressão do poder, sem amor, Paulo diz lá, não valerá nada. Aí você diz, mas a pessoa foi curada, ela foi muito abençoada, mas aquilo não conta perante Deus, se, que fique bem claro, não existir amor dentro de mim. Se existir sede de poder, de projeção, de fama, de glória, Deus não se agrada. Eu posso até ser usado, as coisas podem até acontecer, mas Ele não vai se agradar. Se existir uma ponta de orgulho, de soberba, de vaidade, Deus vai falar, não aceito. Faço e uso quem eu quiser, porque eu sou soberano, Deus diz, mas que eu vou chegar lá, leia Mateus 7, 25. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei, eu curei. Maravilha.
Você é praticante da iniquidade. Eu fico sempre me questionando como é que alguém que faz tanto bem em nome de Jesus é praticante de iniquidade. É simples de entender, porque é uma pessoa sedenta pelo poder, fazia por si, fazia para si, fazia para cumprir planos pessoais. Estou terminando. Qual é o verdadeiro poder do amor? O verdadeiro poder do amor é o verdadeiro evangelho do cristão. O verdadeiro poder do amor consiste em porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João diz lá na primeira carta dele, e nisso nós conhecemos o que é o amor. Ele define, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o verdadeiro amor. Se eu faço, porque eu estou dando a minha vida, da minha vida, do meu tempo, dos dons que Deus me deu, por amor a qualquer um, Deus recebe. Pode ser para a pessoa mais pobre do mundo ou a mais rica, pode ser um copo d'água ou pode ser um anel de brilhante. Agora eu posso fazer qualquer outra coisa também, sem amor, não vale nada. Simão, o mago, não estava interessado em dar sua vida por ninguém. Ele queria apenas o poder de influenciar ainda mais os outros, manipular mais as pessoas, enriquecer e cumprir os seus sonhos egoístas. Mas Jesus nos mostra o caminho do amor, se esvaziando, vivendo entre a gente, de maneira humilde, morrendo em nosso lugar, abençoando vida, tocando pessoas, curando, libertando, fazendo coisas preciosas. E foi a partir da vinda de Jesus, do estilo de vida de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, que o amor foi plenamente encarnado e compreendido. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Davi não é referência de amor. Salomão não é. Paulo é em algumas coisas, mas talvez em outras não. Não foi a vida inteira. Paulo consentiu a morte de muita gente, invadiu muitas casas, perseguiu muitos homens, mulheres, crianças. Tito, Timóteo, todos, amém, para quem se converteu. Mas o amor, o poder do amor precisa ser compreendido em Jesus. E a compreensão é simples, porque João diz, a compreensão é essa, devemos dar a vida uns pelos outros. Quando diz dar a vida, significa eu vou me santificar pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus irmãos. Eu quero ter unidade com meus irmãos, porque isso é o projeto de Deus para a minha vida. Eu quero ter comunhão, porque é o projeto de Deus para a minha vida. Eu quero servir, porque é o projeto de Deus para a minha vida. E aí, quando a gente fala do serviço, cabe todas as manifestações de todos os dons espirituais. Isso tudo tem a ver com relacionamento construído em Deus, se nós estamos deixando o amor de Deus fluir na gente. Pergunto, será que nós estamos expressando, é a minha pergunta do início, o poder do amor de Jesus? Ou às vezes a gente expressa uma sede pelo poder? Será que o nosso foco é Jesus? Ou é o que Jesus faz através da gente? Será que a nossa riqueza é Cristo? Ou ela tem a ver com as nossas posses? Eu sei que só o Espírito Santo pode me ajudar a olhar o meu coração e o seu também, e ver isso na nossa vida. E só Ele pode mostrar se existe alguma coisa não saudável, nociva ou pecaminosa. Só Ele pode levar a gente para um arrependimento verdadeiro. E eu sei que se a gente continuar andando com o Senhor, Ele vai mostrar, porque Ele está sempre santificando a nossa vida, implantando o caráter de Cristo na gente. Isso implica em a gente deixar da gente e assumir dele. E aí o que acontece com esse amor que já existe em cada um dos cristãos? Esse amor flui. Não existe força, ele flui. Ele cresce. Eu não preciso dar suplemento, ele cresce. E ele vive, porque o amor dura para sempre. E aí, as nossas vidas vão tocando outras vidas e vão atraindo outras pessoas a Cristo. Então, assim, eu sei que é difícil numa mensagem, pelo menos para mim, eu acho que é difícil transmitir tudo que a gente gostaria ou queria.
Mas é uma linha tênue, parece que não. O amor de Deus fluindo poderosamente em mim, ou eu buscando poderosamente o poder de Deus para que Deus se manifeste. É difícil Jesus ser o meu foco e eu não achar, ficar no meu tamanho ou fazendo uso da Bíblia, né? Importa que Ele cresça e eu diminua. Tudo que acontece em mim, através de mim, glorifica Ele, eu só dou glória a Ele, eu não enalteço isso, ou não, eu deixo que isso enalteça. Eu termino com um testemunho de um colega meu que eu já dei aqui há muitos anos, só vou relembrar você. Ele tinha tanto poder de comunicação, persuasão, de unção e de não sei o quê, que ele, antes de entrar num culto, ele disse para mim o que ele ia fazer dentro da igreja acontecer. E ele fez. Ele fez a igreja inteirinha ficar de joelho chorando. E quando terminou o culto, ele chegou para mim e falou assim: você viu o que aconteceu? Lembra que eu te falei que ia acontecer? Talvez você fale assim, mas e por que você está julgando ele? Não estou julgando ele, os anos passaram. E aí a máscara caiu. Ele foi expulso da instituição, descobriram que ele mentia para dar testemunho, que ele exagerava, que ele contava, mas isso move corações. Então a gente tem que ter esse discernimento, até quanto eu deixo e busco que esse amor em Cristo que está em mim flua de forma poderosa, seja caminhando segunda milha com alguém, ouvindo o choro, o lamento daquela pessoa, seja expulsando um espírito, seja orando pela cura de alguém, ou o quanto eu quero fazer com que isso aconteça. Eu não sou Deus. E que Deus tenha misericórdia de mim, que cure meu coração, que me liberte, que me mostre qualquer coisa. E é o que eu quero para a sua vida também. Que a gente experimente poderosamente todas as coisas que Deus tem para a gente, de uma forma que flua do alto para dentro da gente, traspasse a gente e atinja as pessoas. E toda a glória seja dada ao Senhor. Amém?